Fala, povo! No Racemato da semana fiz uma pergunta muito capciosa, como diria um amigo meu, sobre propriedades coligativas. Só que eu deixei meio em aberto pra galera e muita gente adivinhou e colocou isso até nos comentários lá da postagem do Instagram. Quando eu adiciono um soluto num solvente, eu aumento a temperatura de ebulição e aumento a temperatura de fusão? A resposta é não, e principalmente se eu considerar um soluto não volátil, porque aí eu vou entrar naquele hall de propriedades importantes que são as propriedades coligativas. Então, toda propriedade que depende do efeito da adição do soluto não volátil num solvente, eu vou chamar de propriedade coligativa. E aí no caso teve um equívoco que eu deixei por querer na construção daquela pergunta, que é o seguinte, ó, se eu tiver um solvente puro, ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição determinado. Pode pensar na água, se for o caso, aí, 0 grau e 100 grau aproximadamente, no caso para fusão e ebulição respectivamente. Mas quando eu boto um soluto qualquer não volátil nesse solvente puro, o que vai acontecer, vou supor aqui que eu vou botar um mol de soluto, tá? É que eu vou ter um acréscimo na temperatura de ebulição e um decréscimo na temperatura de fusão. O que eu vou chamar agora, eu gosto de chamar pessoalmente de intervalo de ebulição e intervalo de fusão. Não vai ter mais uma temperatura determinada e fixa. E se eu botar mais um mol de soluto, o negócio fica mais desarranjado ainda. Eu vou aumentar mais esse intervalo de ebulição e vou abaixar mais esse intervalo de fusão. Daí, o que acontece? O que estava errado na construção da pergunta era que quando eu aumento a quantidade de soluto não volátil em um solvente, acontece um aumento da temperatura de ebulição e uma diminuição da temperatura de fusão. Repara só, se eu olhar essa linha básica, o que vai acontecer? Esse aumento é proporcional à quantidade de soluto, que quantidade é medida em mol, como a gente sabe. E o que acontece? Quando eu traço isso aí, eu vejo o seguinte, a pressão de vapor do meu solvente, ela vai decrescer à medida que eu aumento a quantidade de soluto não volátil. A maior pressão de vapor possível é quando eu tenho um solvente puro, isolado, só ele mesmo. Isso tem a ver, ou isso depende na verdade, das interações que acontecem entre o soluto e o solvente, que vão contribuir para todos esses efeitos chamados de efeitos coligativos. Beleza? Até o Racemato da semana que vem, tamo junto, valeu!